Muito bem, pessoal. Essa é a primeira questão do módulo 5. Então, diz o seguinte, né? Experiências com uma determinada massa de gás confinada no interior de um cilindro mostraram que a pressão por ele exercida, a temperatura constante, variou com o volume ocupado pela massa gasosa de acordo com a tabela. Então, tem aqui a tabela. Então, para cada volume tem a pressão correspondente. Nas condições da experiência, comprimindo-se a massa gasosa de modo a ocupar o volume de 1,5 litro no interior do cilindro, a pressão exercida pelo gás em atmosfera é igual a. Bom, então, se a gente tem uma variação, né, dos gases com uma temperatura constante, é uma relação que inversamente proporcional, onde só vai depender da pressão e do volume. Então, nós vamos ter pressão e volume inicial igual a pressão e volume final, né? Porque a temperatura é constante. Então, pegando qualquer ponto, né, acabamos usando esse daqui, né, o 3 e 3. Então, um volume de 3 litros vai ter pressão de 3 atmosferas. Então, 3 vezes 3 é igual a P2, que é o que eu quero determinar, e o volume que ele me propõe, que é de 1,5 litro. Né? Então, simplificando 3 com 1,5 litro, 3 com 1,5 vai dar 2. Então, 3 vezes 2, 6 atmosferas. Tá certo? Alternativa D. Muito bem, a questão 2 diz o seguinte: a pressão dos pneus de uma bicicleta é determinada, entre outros fatores, em função do peso do ciclista e do tipo de terreno a ser enfrentado. É recomendado pelo fabricante que não se calibre os pneus com menos de 35 libras por polegada quadrada. Né? Então, isso aqui é uma unidade de pressão do sistema britânico. Né? Em um dia de calor, a temperatura de 27 graus Celsius, um ciclista inicia seu passeio com os pneus submetidos à mínima pressão recomendada. No fim do passeio, volta a medir a pressão, obtendo 38 libras por polegada quadrada. Considerando-se que o volume dos pneus permaneceu constante, então o volume permaneceu constante e que o ar se comporta como um gás ideal, a temperatura no interior dos pneus no fim da viagem será em graus Celsius aproximadamente. E ele te dá essa relaçãozinha aqui, né, de cada polegada quadrada. Mas não vai ser relevante porque lembra, né, que para a pressão, como eu tenho a pressão inicial e final com os meus valores, ela não faz diferença. O meu único cuidado está onde? Na temperatura. Eu tenho que sempre transformar em Kelvin. Então, como que a gente transforma em Kelvin mesmo? É só somar a temperatura em graus Celsius com 273, que vai nos dar aí 300 Kelvin. Bom, se nós temos o volume constante, só vamos ter a relação entre pressão e temperatura. Então, pressão e temperatura inicial é igual a pressão e temperatura final. Inicialmente, então, nós tínhamos uma pressão de 35 libras, temperatura de 300 Kelvin. No final, uma pressão de 38 libras por polegada quadrada e a temperatura que a gente quer. Então, cruzando aqui, multiplicando, né, em x aqui, vamos obter 35T2 igual a 300 vezes 38. 35 vai dividir, simplificando esses dois, a gente obtém 60, né? Dividindo esses dois aqui por 5, a gente vai ter 60, porque 300 dividido por 5 é 60, e 35 dividido por 5 é 7, para facilitar um pouco os nossos cálculos, né? Bom, e aí resolvendo isso daqui, a gente obtém 325 Kelvin. Como ele quer a resposta em graus Celsius, a gente tem que voltar, então, se de Celsius para Kelvin somava, de Kelvin para Celsius, então, subtraímos 273. Então, 325 menos 273, 52 graus Celsius. Questão 13 diz o seguinte: por meio de uma bomba de ar comprimido, um tratorista completa a pressão de um dos pneus do seu trator florestal, elevando-a de 1,1 vezes 10 a quinta pascal para 1,3 vezes 10 a quinta pascal. Valor recomendado pelo fabricante. Se durante esse processo a variação do volume do pneu é desprezível, o aumento da pressão do pneu se explica apenas por causa do aumento. Bom, aqui ele já me fala que o volume é desprezível. Então a variação do volume é desprezível, tá certo? Então, se a gente usar a primeira relaçãozinha que a gente tem, que pressão, volume e temperatura, que é o que caracteriza um gás, já sabe então que o volume não é relevante nessa situação. Só que temos que entender uma coisa: enquanto a gente está enchendo o pneu, a variação de temperatura também não pode ser tão considerável assim para causar essa variação de pressão. Mas e o que vai causar então essa variação de pressão? A outra relação que nós temos, né? PV é igual a nRT. Então, o volume ele é constante, né?
Isso aqui é a constante universal dos gases, temperatura também vai se manter, então a variação da pressão ela é causada pela variação do número de mols. Então, a gente já pode desprezar as alternativas que falam da temperatura. Muito bem. Só que como que eu vou ver a relação? Bom, tem dois modos, né? Se a gente verificar de 1.1 para 1.3 quanto que aumentou, né, fazer uma proporção, ou de 16 para 19, aumentou quase 3 unidades, né, dá quase 20%. Olha lá, 1.3 dividido por 1.1, né, já desprezando os 10 à quinta, né, que é a mesma coisa para os dois, ou pensando em libras por polegada ao quadrado, né, pensando, ó, foi para 19 por 16, um aumento de 1.18. Então, o que, que aumentou? O número de mols aumentou em 18%. Né, então, aí é a alternativa C. Outro modo da gente poder observar isso também seria montando uma relação lá. Você tem pressão, volume, número de mols, RT1 inicial e final. Então, os volumes são constantes, isso aqui é constante, isso aqui é constante, então você tem essa relação. Bom, a pressão inicial era 1.1 vezes 10 à quinta, 1.3 vezes 10 à quinta, o N1 é o inicial, o N2 é o final. Então a gente chega numa relação que o número de mols final equivale a quase 20% a mais do que eu tinha inicialmente, né? Então aqui a gente usando a relação toda, né? Então aqui a gente trabalhando um pouquinho mais com direto, né? Um pouco mais de lógica. Então, se é uma relação direta com o número de mols, quanto maior a pressão, maior é o número de mols que eu vou ter na amostra. Então, fazendo uma relaçãozinha direta, de qualquer modo a gente chega que é 18% a mais, né? Então, do número de mols de ar introduzido no pneu que aumenta em 18%, pois o acréscimo de temperatura do ar pode ser considerado desprezível. Okay? Questão 4 diz o seguinte: um balão cheio de gás ideal é abandonado no fundo de um lago de 20 metros de profundidade e sobe até a superfície. O volume e a densidade do balão no fundo do lago são representados por V1 e ρ1, respectivamente, e na superfície por V2 e ρ2. Se a temperatura da água for constante e a cada 10 metros de profundidade a pressão aumenta de 1 atmosfera, a relação correta entre essas grandezas será... Bom, então aqui a gente tem que analisar o quê? Que lá no fundo, como ele está a 20 metros de profundidade, além da atmosfera, que seria na superfície, ele tem mais duas atmosferas, porque ele está a 20 metros de profundidade e a cada 10 metros aumenta uma unidade. Então, o volume no fundo vai ser de 3 atmosferas, tá certo? E na superfície de uma atmosfera. Como a temperatura, né? Ele fala que a temperatura pode ser considerada constante, então a gente só vai ter P1, V1 de um lado, P2, V2 do outro. Então, olha lá. Pressão inicial então de 3, então uma atmosfera relacionada à superfície e mais duas atmosferas causada pelo líquido, né, pela profundidade que ele está de 20 metros. E lá no fundo ele tem um volume 1. Na superfície, a pressão que ele vai estar é só a pressão atmosférica que vale 1. E vai ter um volume V2. Bom, pelas alternativas a gente vê que tudo está em função de V1. Então lá, 3V1 igual a V2, então V1 igual a 1/3 de V2. E a única alternativa que nos contempla com isso é a letra C, onde V1 é 1/3 de V2. Mas como que a gente determina a densidade, né, que ele apresenta aqui? Bom, se a densidade é massa pelo volume, isso aqui é uma relação que entre a densidade e volume, uma relação inversamente proporcional. Então, quanto menor for o volume, maior vai ser a densidade, né? Então, se eu tenho um volume 3 vezes menor, eu vou ter uma densidade 3 vezes maior. Então, a densidade vai ser 3 vezes maior. Então, ρ1 é igual a 3 vezes ρ2. Tá certo? Quinta e última questão do módulo 5 diz o seguinte, né? Esta questão apresenta 3 colunas. A primeira, as transformações gasosas mais usuais. A segunda, os gráficos que as representam, e a terceira, a equação matemática que caracteriza cada uma das transformações. Assinale a alternativa que associa corretamente as colunas à tabela. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Isométrica.
O que é uma transformação isométrica? É uma transformação com volume constante. Então, se eu tenho uma transformação com volume constante, já não pode ser esse gráfico, né? E lembra que uma transformação com volume constante é uma relação direta entre pressão e temperatura. Então, volume constante, vamos ver para as equações. Aqui tem volume, aqui tem volume. Então, a isovolumétrica está associada com a equação 2. E o gráfico? Bom, aqui o volume está aumentando, aqui o volume está diminuindo. Então, lembra lá, PT, se é uma reta, é uma relação diretamente proporcional, vamos ter essa relaçãozinha aqui. Então, A22. Bom, A22 não pode ser esse, nem esse, nem esse. Então, A22 só pode ser essa relaçãozinha aqui, né? Bom, agora vamos verificar aqui a isotérmica, que é a segunda transformação, a B, né? A transformação B. Isotérmica é temperatura constante. Aí lembra que a isotérmica é uma transformação onde a temperatura é constante e é uma relação inversa. Bom, vamos ver nas equações onde não aparece a temperatura. Aqui, né? E o gráfico, temperatura aumenta, aqui não aparece, lembra, uma relação inversamente proporcional vai ter esta característica. Então, você vai ter B31. B31 está aqui, alternativa A, né? Verificando, isobárica é uma transformação com pressão constante. Então, aqui não tem pressão, e esse é o gráfico característico, né? Volume e temperatura é uma relação diretamente proporcional. Então, é C13. C13, alternativa A. Ok, pessoal? Então, é isso aí.